Bem, o que falamos até agora é uma dimensão super importante daquelas outras que nós estávamos falando desde o início, né? Além da a dimensão cognitiva, técnica, né? Nós vamos falar muito disso. Talvez vocês só vão me ouvir falar essa única vez sobre essa dimensão mais relacional com o orientador. A relação orientador-orientando é muito importante que você perceba os meandros de tudo isso, tudo que nós já falamos até agora, né? Que as expectativas do orientador em relação ao orientando e do orientando em relação ao orientador, tá? Então, isso vai para além da técnica de análise, vai para além da amostragem, da estatística, da técnica laboratorial, seja lá o que for que você esteja fazendo, tá? Essa dimensão da gestão do projeto. Bem, agora vamos mergulhar um pouco mais sobre o processo de pesquisa, entende? Quando a gente pensa, por exemplo, no processo de pesquisa, o que é que nós estamos falando propriamente? Entende? Quais são as etapas de uma pesquisa? Bem, as etapas podem ser várias as etapas, não é? Não é só uma etapa. Aqui eu tenho 7 interrogações. Essas 7 interrogações, elas poderiam ser interpretadas como 7 partes ou 7 etapas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas eu vou mostrar para vocês que pode ser 3, pode ser 9, pode ser muitas etapas, mais discriminadas ou menos discriminadas. Por exemplo, nesse livro do professor Pardal, que é um professor lá da Universidade de Aveiro, nosso amigo, ele descreve tudo em 7 etapas, tá? Esse é um conselho do que vi no seu livro sobre pesquisa, né? Nunca se inicia um trabalho importante sem antes refletir sobre o que se procura saber e a forma de conseguir, ok? Quem não se prepara para o sucesso está preparando-se para o fracasso. Ou seja, é bom gastar bastante tempo, bastante reflexão, energia, né, nesta fase aqui, que é a fase de preparação do projeto e da antevisão das etapas. Então, olha, você tem aqui um resumo para as ciências humanas e sociais, para os projetos de pesquisa na área da educação, na área da saúde, por exemplo. Você tem a definição do problema, a exploração desse problema, o quadro de referência, também chamado de fundamentação teórica. Nós vamos ver outros modelos já a seguir. Modelo de análise, teoria de técnicas de recolha de dados, como é que você vai recolher esses dados, verificação empírica e conclusões. Na opinião do Pardal e Correias, é um livro de 1995, já tem bastantes anos, né? Tem 7 etapas o processo de pesquisa, tá? Mas você também pode encarar isso como três etapas, tá? Uma fase de preparação, essa que nós estamos falando, uma fase de execução do projeto, tá? E uma fase de relatório ou de escrita do projeto, tá? Essa fase de preparação implica pensamento, ideias iniciais, os temas, e depois do tema leitura, as primeiras leituras, um esboço e elaboração de um projeto, tá? Então, essa primeira fase está aqui destrinchada por Souza nas suas minúcias. E todas as outras têm ainda um destrinchamento muito maior. Mas eu poderia resumir tudo isso em 3 etapas, em 3 partes. Depois a parte de execução, tem a ver com a ação, recolha de dados, etc., análise de dados. Depois uma fase de relatório, tem a ver com comunicação, tá? Com a escrita, não é, do produto final do seu trabalho, tá bem? Publicação, etc. Ó, no livro do que vi, ele mostra o seu processo de pesquisa, né, de investigação, em 7 etapas também. A pergunta de partida, etapa 1. Etapa 2, a exploração, tem a ver com as leituras e as entrevistas exploratórias, por exemplo, na concepção dele. Então, você faz algumas entrevistas para explorar essa pergunta de partida. Depois, tem uma setinha que volta para a pergunta de partida, refazendo esta pergunta, tá?
E isso é bem interessante, essas setinhas todas, tá? Isso não é um processo linear, faço isso, depois faço aquilo, depois faço aquilo. É um processo dinâmico. Aliás, os outros autores já, como vocês viram, tinham essas setinhas também, né? Depois, uma terceira etapa, a problemática. Você estabelece finalmente essa problemática nessa interação entre a pergunta de partida e a exploração das leituras. Eu chamo isso de movimento pendular, já vou falar isso, que eu vou mostrar o meu próprio modelo para vocês. Quarta etapa, a construção de modelos de análise. Esta construção de modelo de análise tem a ver com os conceitos, tá? Os conceitos teóricos que você vai trabalhar, as dimensões, categorias, subcategorias, indicadores. Muitas vezes cada área de pesquisa tem um foco, né? Uma nomenclatura diferente para dizer a mesma coisa, tá? É bom ficar ligado nisso. Eu só estou apontando aqui que nessa etapa 4 existe, aliás, todas essas etapas existe um conjunto de subtarefas. Tá? Depois a observação, na opinião do que vi, e depois a análise das informações, depois as conclusões, seria a etapa 7 nesse modelo. Na minha opinião, esse modelo falta, por exemplo, essa fase de comunicação, de publicação mesmo, tá? Não só de escrita. Embora que esteja subentendido, certamente, que a escrita das conclusões é para ser publicado, naturalmente, tá? Ó, os modelos podem ser cíclicos, né? Aqui tem 8 fases, né? O Vilela, no seu livro de metodologia, fala da definição da área temática ou problemática. Então, a área, a temática. Depois, o planejamento do problema. Então, você define a área temática. Um outro dia eu faço um vídeo só sobre como formular questões de pesquisa, questões de investigação. Essa é uma parte aqui muito interessante. Dá para falar 1h30, 2 horas só sobre isso e 2 meses para você conseguir executar todas as ideias, tá? Aliás, nós já tem aqui no canal um vídeo que eu falo da matriz de coerência interna 1. Lembrando que tem a matriz de coerência interna 2 e a matriz de coerência interna 3. Eu só falei até agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, você pode estar assistindo muito mais à frente no tempo e já tenha disponível a matriz de coerência interna 2 e a matriz de coerência interna 3. A matriz de coerência interna 1, uma das dimensões é justamente a definição das questões de investigação. Tem a ver com esses 2 episódios, com esses 3 primeiros. Né? Delimitação do problema ou dos objetivos de investigação. Veja, o que o Vilela faz é pega 1, 2 e 3 etapas no processo de investigação só para pensar na problemática, no problema, na definição do problema, das questões de investigação e dos objetivos de investigação. Tá? Depois ele vem para uma quarta etapa, que é construir o referencial teórico. Tá? Aqui é um movimento cíclico. Eu quero lembrar que quando a gente constrói o referencial teórico, muitas vezes acaba influenciando no planejamento do problema e na definição do problema, e a gente tem que voltar atrás e refazer coisas. Existe um movimento pendular, vai para lá e volta, tá? Nessa área aqui da construção do referencial teórico, da fundamentação teórica, tá? Depois, estudo em concreto, não é? Que tem a ver com a verificação da problemática, recolha de dados, a operacionalização, a avaliação e as conclusões, né? Esse é o roteiro do Vilela. Ele fala lá no livro dele sobre cada uma das suas etapas e ressaltando o que é importante. Lembrando, 8 etapas, tá? Sendo que essas 3 primeiras, e eu acho de forma bem acertada, ele enfatiza a dimensão do problema. Querem ver mais um modelo de pesquisa? Isso aqui tem 10, né? Veja, o Sampieri, é um livro agora de 2006, ele fala de 10 etapas. Define-se tudo isso tem a ver com desenho de pesquisa, tá? Eu vou ler aqui esse texto para vocês que eu achei importante, estou aqui destacando em negrito algumas coisas que eu quero chamar a atenção. Define-se como o conjunto de procedimentos e orientações a que a observação de um fenômeno ou a condução de uma investigação deve obedecer, tendo em vista o rigor e o valor
prático, né, da informação recolhida. Mormente para a testagem das hipóteses inicialmente formuladas para o problema em estudo. Veja, isso estamos falando de literatura da década de 90, início dos anos 2000. A área de pesquisa evoluiu, ela é uma área, metodologia é em si mesmo a área de pesquisa, tá? Que tem novos avanços, né? Sobre o que funciona bem, o que funciona menos bem em tudo isso, tá? Aqui ele fala de testagem das hipóteses, por exemplo, quem faz investigação qualitativa não testa hipótese, não usa testagem de hipótese, por exemplo. Mas está válido quando ele fala de rigor e do valor prático, tá? Então, quando a gente pensa no desenho de pesquisa, você tem que escolher junto com o seu orientador quais são as etapas, tá? Então, primeira etapa, ideias de pesquisa. De onde é que vem essas ideias? Eu poderia falar um pouco mais sobre isso, onde os investigadores vão buscar ideias para pesquisa. Isso é um tema do outro vídeo. Coloca aí nos comentários. Gostaria de que fizesse um vídeo sobre onde encontrar ideias de pesquisa, tá? Eu poderia fazer um vídeo sobre isso também. Problema de pesquisa, depois o marco teórico. Esses três que eu destaquei em vermelho, que o Sampieri não destaca em vermelho, coloca tudo em seguida, tem a ver com a metodologia. Por exemplo, tipo de pesquisa. E aí o tipo de pesquisa tem a ver não só com paradigma, com a natureza da pesquisa. Paradigma, hipotético, dedutivo ou interpretativista, para simplificar. Natureza, qualitativa, quantitativa ou mista. Então, isso depende das questões de investigação. Depois tem hipóteses, se você for fazer investigação quantitativa, num paradigma hipotético dedutivo, você vai testar hipóteses e tal, vai definir as variáveis, etc. Modelo de pesquisa, definição da amostra para investigação quantitativa. A investigação qualitativa, nós definimos por critérios não probabilísticos os participantes do estudo. Então, essa parte em vermelho aqui é metodologia, tá? Está aqui esmiuçado no seu... porque o Sampieri está querendo dar ênfase a essa parte metodológica, né? Afinal de contas, um trabalho de pesquisa é o que você faz com os seus dados em diante, no sentido de novidade, de avanço, né? O que você faz antes é procurar as bases, não só para a sua problemática, mas também para a sua metodologia e etc. Recolha de dados de forma rigorosa e sistemática, tá? Recolha de dados, análise de dados e apresentação de resultados. Esse é o modelo do Sampieri. Bem, são muitos modelos, tá? Eu só estou mostrando que existe a necessidade de um trabalho ativo na escolha desses modelos. Não são modelos só lineares, existem modelos cíclicos, com mais detalhes, com menos detalhes, mas todos eles precisam ser encarados, tá? Com determinação por você, pelo seu orientador, para definir esse modelo.